paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Juízes e hoje nós vamos meditar no capítulo 11, versículos 1 e versículo 2, onde a palavra do Senhor nos diz: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Meus queridos, chegamos ao capítulo 11 do livro de Juízes, e este capítulo nos traz algo que nos faz refletir sobre as preferências divinas. Às vezes, quando nós olhamos do nosso ponto de vista natural e humano, nós percebemos que somos muitas vezes preconceituosos. Deus, ele diferentemente olha para as pessoas sem acepção, com justiça, com juízo. Nós olhamos para esse relato do capítulo 11 e nós encontramos exatamente esta situação. A Bíblia vai destacar que Jefté, ele era gileadita, era valente, era valoroso, porém, ele era filho de uma prostituta, ou seja, o seu pai, ele o gerou a partir de um desvio doutrinário. Ele teve um problema na sua família e gerou então Jefté. Mas a Bíblia diz que aquele moço era um homem valente, um homem valoroso. Ele foi agora desprezado pelos seus irmãos depois de grande, ou seja, ele mesmo sendo valoroso, mesmo sendo valente, os seus irmãos o desprezam e diz: olha, você não vai ter herança conosco porque você é filho de outra mulher. Você não é filho de nossa mãe. Ele foi desprezado pelos seus irmãos. E então a Bíblia diz que ele sai da casa de seu pai e ele então vai para outra terra. Ele foge daquele lugar, expelido pelos seus irmãos. E eu quero rapidamente refletir com você acerca deste assunto, pois muitas vezes os homens eles erram e nesse assunto do relacionamento familiar, quando um pai de família ou uma mulher, eles se desviam e acabam caindo na fraqueza da carne e se prostituem e adulteram, e esse ato venha a gerar um fruto. Este fruto não deve ser alvo de preconceito, porque diante do ponto de vista divino, esta criança, ela não deve ser colocada como a responsável por aquele ato e como sendo quem vai colher o fruto daquela infidelidade e desta ação contrária aos princípios e os mandamentos divinos. Mas a Bíblia nos diz que aqui, Jefté, que era filho de uma prostituta, foi tratado com preconceito pelos seus irmãos, foi repelido pelos seus irmãos. E é interessante observarmos que a Bíblia vai dizer que ele foge diante dos seus irmãos, no versículo 3, e ele se junta com alguns homens levianos, e a Bíblia diz então que passa-se um tempo e o povo de Amon, os filhos de Amon, vêm agora guerrear contra Gileade. E quando chega o momento desta peleja, eles não encontram entre ali o povo de Gileade um homem com coragem,
um homem com ousadia, um homem que seja valoroso para poder estar sobre eles e então eles vencerem aquela batalha. Que é necessário agora aparecer para lidar com aquela situação. Então aqueles que desprezaram, que mandaram a Jefté embora, mandam agora procurá-lo para que ele fosse o líder deles, porque a Bíblia diz que ele era um homem valente, que ele era um homem valoroso. Às vezes você tem sido desprezado pelas pessoas. Às vezes as pessoas têm lhe tratado com preconceito por causa da sua origem. Mas eu quero lhe dizer neste momento que o Senhor, Ele não coloca, né, na sua vida, né, a sua origem como sendo um reflexo daquilo que você é. Cada pessoa tem a sua identidade e isso significa que não é porque às vezes o seu pai, a sua mãe foi alguém infiel diante do Senhor que você também é infiel. Ou seja, a sua fidelidade depende das suas escolhas, assim como a fidelidade dos seus pais, da sua família, dependeram de suas escolhas diante do Senhor. Ainda que nós tenhamos uma origem ruim, muitas pessoas, eles são frutos de coisas ruins que aconteceram na sua família, e isso não pode ser motivo para você se culpar, para você se achar que é desprezível, porque diante do Senhor você tem valor. Deus, Ele declara na Bíblia que Jefté era um homem valente. Jefté, ele era um homem valoroso. Jefté foi desprezado pela sua família, foi desprezado pelos seus irmãos, mas Deus tinha Jefté como um homem valente, como um homem valoroso, e na hora da peleja, na hora da guerra, na hora que as coisas dificultaram para a família de Gileade, foram a Jefté para poder alcançar nele o livramento da parte de Deus. Deus não trabalha com injustiça. Deus é justo, Deus é justo. Eu não estou dizendo neste momento que você deve desejar no seu coração que as pessoas que lhe afrontam, que as pessoas que lhe imputam talvez alguma falha de sua família, elas venham a serem colocadas em momento de dificuldade para que você seja a única pessoa que possa livrá-las, como foi o caso de Jefté. Mas eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, que ainda que todas as pessoas ao seu redor lhe enxerguem com todo e qualquer preconceito do mundo, Deus lhe olha e vê em você alguém com uma personalidade própria, alguém que tem uma identidade particular, que ninguém é igual a você, mas que diante de Deus você tem muito valor. Você tem muito valor diante do Senhor. Portanto, não se encha de culpa, não se encha de sentimentos negativos por causa daquilo que a sociedade diz ao seu respeito, pois o que importa para mim, o que importa para você é aquilo que Deus, Ele olha e enxerga em nós, e o que Deus olha e enxerga em nós é coisas boas, é bênção, é coisas prósperas, é fidelidade, pois quando nós olhamos para as expressões do Senhor em relação ao seu povo, o Senhor olha e enxerga Jefté, um desprezado pela sua família, um filho de prostituta, como um homem valente, como um homem valoroso. É assim também que Deus lhe enxerga, como alguém que tem um futuro brilhante nas mãos do Senhor. E para que você alcance esse futuro brilhante, você precisa apenas andar no caminho e na direção do Senhor. Que o Senhor nosso Deus te ajude a entender qual é o projeto que Ele tem para a sua vida e a compreender que, independente das circunstâncias ao seu redor,
independente da maneira como o mundo lhe incentiva, se você permanecer fiel ao Senhor, se você permanecer andando debaixo da autoridade de Deus, nada vai fazer com que esse projeto se frustre na sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus lhe dê vitória, em o nome do Senhor Jesus.